E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa primeira aula utilizando a linguagem de programação Python, né, na disciplina. Então, nessa primeira aula a gente vai ver só algumas características básicas da linguagem, do compilador Python, que vocês podem utilizar. Como eu tinha falado na aula passada, a princípio a gente vai ficar utilizando apenas o Google Colab, certo? Se for preciso, se vocês tiverem dificuldade, algo do tipo, e não quiserem utilizar o Google Colab por ele ser online, me avisem que eu ajudo vocês a instalar ou o Jupyter no notebook de vocês, junto com a Anaconda, que vai permitir que vocês programem de maneira offline, né, sem precisar estar conectado à internet, ou então utilizar algum outro ambiente de programação em Python, certo? Mas a princípio, eu prefiro o Google Colab por ser mais simples, não precisar instalar nada no computador de vocês, e dá para a gente fazer bastante coisa utilizando ele, certo? Praticamente tudo que a gente vai fazer na disciplina a gente consegue fazer utilizando o Google Colab. Então bora lá. Vamos criar aqui um projetozinho inicial, né? Criar um novo projeto. Então para criar um novo projeto, basta eu clicar em arquivo, novo notebook, né? E aí ele vai abrir um novo projeto do zero para mim. Vou fechar aqui o anterior. Chega a abrir aí. Então você vai renomear, né? Vou botar aqui aula 1. Então basta dar 2 cliques lá no nome e aí ele vai dar a permissão para você renomear. Bem, o que nós vamos utilizar a princípio, apenas aqui a parte de código, né? Aqui no canto, na lateral, se você importar algum arquivo, se você criar algum arquivo no seu programa, ele vai vir tudo aqui para essa pastazinha, para essas organizações de diretórios. Mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com isso, eu vou mostrar para vocês mais em detalhes. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo melhor a ferramenta e o Google Colab. Então, aqui em cima a gente pode inserir texto ou código, né? Vamos começar inserindo um textozinho aqui, apenas com algumas características da linguagem, né? Então, por que aprender Python? Por que é importante vocês aprenderem Python, né? Se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão ver que ela é uma das linguagens de programação mais utilizadas atualmente, certo? Se vocês olharem os rankings aí de linguagens com melhor desempenho, quando você cria um programa, né, o desempenho da linguagem é importante para que seu programa também seja rápido, ou linguagens que os programadores mais gostam de utilizar, vocês vão ver que ela vai estar sempre entre as primeiras, se não for a primeira, certo? Normalmente ou ela está em primeiro, ou está em segundo, está em terceiro, está sempre ali no topo das linguagens de programação mais utilizadas atualmente, né? E por que isso, né? É uma linguagem que dá para você fazer muita coisa, ela é simples de se utilizar se comparado a outras, é simples de aprender se comparado a outras linguagens. Então você consegue desenvolver sistemas web, aplicativos, aplicativos para desktop, análise de dados, de uma maneira bem simples, já que ela tem algumas bibliotecas voltadas basicamente para isso. Então dá para você fazer muita coisa utilizando Python. Não é complicado como seria se fosse feito em outras linguagens, certo? E isso torna ela uma linguagem, né, que atrai muitos programadores, certo? Então vamos lá, vamos começar a fazer algumas coisas e entender um pouquinho como é que funciona a linguagem, né? Então vamos botar aqui exemplos simples em Python. Então beleza. Criei esse código, esse textozinho inicial, ele vai aparecer no cabeçalho do nosso código aqui. Se eu quiser criar um código abaixo dele, basta eu passar o mouse por aqui, na região, na parte de baixo do bloco. E aí ele vai aparecer a opção para mim aqui de adicionar um novo código ou um novo texto. Mesma coisa aparece se eu colocar em cima. Se eu clicar em cima, ele vai colocar esse código em cima. Se eu clicar no de baixo, ele vai colocar o código embaixo. Se eu quiser, também posso vir aqui nos botões e adicionar código ou texto e automaticamente ele vai adicionar embaixo, certo? Então, por exemplo, cliquei aqui, o texto ficou lá em cima, né? E aqui a gente vai começar a inserir o nosso código.
Primeira coisa, né, que é algo que é muito importante, comentários. Os comentários lá em Java que vocês estavam acostumados a colocar, vocês utilizavam barra barra, né? Ou barra asterisco, asterisco barra, né? Para comentar várias linhas. Aqui no Python a gente utiliza hashtag, né? O cerquilha lá, jogo da velha. Então é o que é utilizado para fazer comentários. E aí aqui no nosso código ele fica a linhazinha verde, certo? Então sempre que você quiser colocar algum comentário no código, utilize aí o cerquilho, o jogo da velha. Então bora lá. Como que a gente vai escrever alguns exemplos simples, por exemplo, de operações aritméticas, né? É o mais simples que a gente pode, são os exemplos mais simples que a gente pode fazer em Python. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um cálculo matemático, por exemplo, 123 dividido por 5, quanto que vai dar isso? Então, escreva a expressão matemática que eu quero calcular e aperto no play para ele compilar para mim. E aí ele deu o meu resultado aqui, 24.6. 24.6 é um número quebrado, né? Pode ser um float, pode ser um double, né? É um número de ponto flutuante. Então, sempre que você quiser fazer uma expressão matemática bem simples, basta você colocar a expressão que você quer fazer. Então, 5 vezes 33. Então, vemos aqui no play, 165. Então, para todas as expressões matemáticas, basta que você coloque os números que você quer calcular e apertar no play, ele vai lhe dar o resultado. A gente viu lá em cima que ele deu o número, aqui nessa parte aqui na divisão, ele deu o número em ponto flutuante, né? Se eu quiser pegar apenas a parte inteira desse número, como que eu faço? Posso botar 123 barra barra 5. Então, dessa forma, ele vai me dar apenas a parte inteira, certo? Então percebam a diferença, aqui a gente tinha um número em ponto flutuante, aqui a gente tem um número inteiro. Isso aqui vale, é importante a gente aprender como fazer essas expressões, porque lá na frente, quando a gente estiver fazendo estruturas condicionais, ou estrutura de repetição, ou cálculos mesmo para fazer alguma operação, é importante que a gente saiba como usar os operadores, né? Então, continuando. Operadores de mais 45 mais 37 menos 10, por exemplo. Então a gente pode montar uma expressão com a quantidade de operações que a gente quiser, certo? Então aqui ele vai fazer na ordem, né? Se eu fizer assim, lembre-se sempre da ordem de precedência lá da matemática, né? Então se eu fizer 5 vezes 3 mais 7, vou botar aqui mais 10 dividido por 2. Então qual é a ordem que ele vai fazer isso aqui, né? Então primeiro ele vai fazer a multiplicação, depois a divisão, depois ele vai pegar o resultado das duas e fazer a soma, né? Então lembrem-se sempre da ordem de precedência matemática. Então como é que ele fez? 5 vezes 3 é 15, mais 10 dividido por 2 dá 5. Então vai ficar 15 mais 5, resultado 20, certo? Lembrem-se da matemática. Isso aqui inclusive pode cair na lei de vocês, expressões matemáticas simples, né? Então primeiro vocês fazem multiplicação e divisão, depois soma. Se eu quiser fazer uma expressão mais complexa e colocar entre parênteses, por exemplo, então eu posso colocar, por exemplo, 3 menos 20 dividido por 4 mais 5 menos 7 vezes 45 mais 10, por exemplo. Então você pode criar uma expressão matemática maluca aí que você queira fazer, botar para rodar e ele vai lhe dar o resultado. Sempre também lembrando da ordem de precedência, certo? Então aqui primeiro ele vai fazer o que está no parêntese mais interno e depois ele vai fazendo o que está nos parênteses mais externos, certo? Mesma coisa da matemática. Então o que vocês aprendem na matemática vai valer para cá também.
Então a gente já viu como é que usa os operadores matemáticos, né? Mais, menos, vezes, a divisão, a barra, né? E aí também tem outro operador matemático que é o da potência, né? Então se eu quiser botar que é você elevar um número a alguma coisa, então basta botar asterisco, asterisco. Então 4 elevado ao quadrado dá 16. Se eu quiser colocar 4 elevado ao cubo, então vai dar 64, que seria 4 vezes 4 vezes 4, certo? Então é bem simples essa parte, né? Apenas para vocês entenderem como que vocês utilizam aí os operadores matemáticos. Depois que a gente aprende a utilizar esses operadores, a primeira coisa que a gente vai aprender a utilizar são as variáveis, né? Vocês já viram o conceito de variáveis lá quando vocês estavam estudando programação na disciplina de algoritmos. Então, uma variável nada mais é do que um local onde você armazena algum valor, né? E aí você pode armazenar texto, você pode armazenar valores numéricos, caracteres, enfim, você pode armazenar qualquer coisa dentro de uma variável, né? E aí entra a primeira diferença grande que a gente nota no Python em relação a outras linguagens de programação, certo? Então, como que funciona a declaração de variáveis em Python? Então, se eu quiser declarar uma variável nome, basta eu colocar o nome da variável que eu quero declarar e fazer a atribuição de valor a ela. Por exemplo, colocar nome, recebe Juliano. Então, aqui eu não preciso dizer que essa variável é do tipo string, certo? Eu não preciso declarar que essa variável é do tipo string. O Python, o interpretador do Python, ele já entende isso. Então isso é uma vantagem muito grande. E evita muitos erros de programação, né? Quando você quer atribuir um valor diferente para uma variável. Agora você tem que tomar cuidado, porque como as variáveis não têm esse filtro de você ter um tipo específico, você pode mandar qualquer coisa para dentro daquela variável. Então você tem que tomar cuidado e entender quando você for fazer atribuições às variáveis, certo? Então, para fazer a atribuição de maneira bem simples, da mesma forma como vocês já estavam acostumados a fazer em Java, né, utilizando o sinal de igual, certo? Se eu quiser fazer comparação, seria igual, igual, certo? Então, para fazer a atribuição, atribuir esse valor a essa variável, eu uso o sinalzinho de igual. Então, vamos lá, fazer outros exemplos aqui com variáveis. Aqui eu coloquei nome, mas foi apenas um exemplo. Eu poderia colocar x, recebe, tópicos especiais, por exemplo, nome da disciplina. E aí, se eu compilar apenas assim, ele não vai exibir nada, certo? Se eu quiser exibir, eu tenho que fazer da mesma forma que eu coloquei aqui em cima, né? Colocar a minha variávelzinha aqui embaixo. E aí ele vai exibir para mim. Percebam também que a gente pode utilizar tanto aspa simples como aspa dupla, que ele vai imprimir o resultado. Mais para frente, quando a gente for manipular strings, eu explico a diferença para vocês, o que é que a gente pode fazer aí utilizando essas aspas, certo? Então, além disso, né, o que mais que a gente consegue entender com relação às variáveis? Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma variável x recebe texto, pode ser qualquer texto, y recebe 20, então como que o Python sabe, como que eu consigo descobrir que tipo de valor que está armazenado dentro dessas variáveis, né? Se eu precisar saber o tipo de valor que está lá naquela variável, para saber se realmente aquela variável tem um valor que eu estou procurando. Então basta eu colocar aqui embaixo type, que é uma funçãozinha do Python, e colocar dentro dela a variável que eu quero saber o tipo, certo? Da mesma forma você coloca aqui type y, então ele vai dizer para mim qual o tipo daquela variável. No caso aqui, como a gente está fazendo um programinha sequencial, ele vai pegar apenas o último, certo? Então ele não vai imprimir as duas informações. Se eu quisesse que ele imprimisse as duas informações, poderia utilizar
comandozinho print. Então, print, ele deu aí para mim que a primeira variável lá é um string, a segunda é um inteiro, certo? Se eu não quiser fazer isso, se eu quiser saber o tipo da primeira variável, bastava eu excluir aqui, né? Tirar o meu... Opa. Se quiser voltar, é só o Ctrl Z mesmo, que vocês já estão acostumados aí no... quando estão escrevendo os textos, né? Então, bem tranquilo. Então, se eu botar apenas assim, ele vai dizer para mim qual o tipo da minha variável x, certo? Então, como eu falei, você não precisa fazer a atribuição, quando você cria uma variável, você não precisa declarar o tipo dela. O Python trata isso para você de maneira dinâmica. Então, inclusive, você pode sobrescrever o valor de uma variável que antes era, por exemplo, string, você colocar agora o inteiro dentro dela, né? Então, por exemplo, se eu colocar bem aqui embaixo, que agora x vai receber 81. E aí eu declaro, eu compilo novamente. Agora ele está me dizendo que x é um inteiro, certo? Então, o Python faz essas atribuições de maneira totalmente dinâmica. Por isso, você tem que tomar cuidado quando você for tratar as variáveis, né? Quando você for buscar os valores dentro dela ou fazer atribuições, porque ele não vai acusar aquele erro igual o Java fazia, né? Que quando você declarava um valor diferente, por exemplo, você criava uma variável inteira e tentava colocar um string dentro dela, dá erro, né? Aqui não, aqui ele vai passar tudo, beleza? Então, apenas para concluir aqui, pessoal, vamos fazer um último exemplo para não ficar muito extensa, né? Tem aquele limitezinho lá de tempo. Então, bora lá. Como realizar entradas no Python, certo? Como você criar variáveis que você possa receber uma entrada. Então, a gente pode criar, por exemplo, uma variável num, vai receber um valorzinho lá do tipo inteiro, e aí eu posso utilizar o comando input, que é para você realizar a entrada de dados, né? Você vai solicitar do usuário uma entrada de dados. E aí eu posso colocar aqui, digite um número, certo? Então, se eu rodar isso aqui, o que é que acontece quando a gente executa um valor que ele fica esperando alguma entrada? Vocês percebam aqui que no playzinho ele fica rodando. Enquanto o usuário não inserir alguma informação aqui, ele não vai parar de rodar, certo? Então eu vou colocar aqui 10 e apertar Enter, e aí ele encerra a execução, certo? Se eu quiser imprimir esse valor, então eu posso botar aqui num, né? Eu não preciso colocar o print, basta eu colocar o nome da minha variável, e aí ele já vai executar para mim e imprimir o resultado, certo? Então, percebam algumas vantagens, né, algumas facilidades a mais que a linguagem Python tem, que a gente já viu nessa aula de hoje. Então, por exemplo, se eu colocar aqui num, se eu quiser fazer num mais igual a 10. O que é que a gente está fazendo aqui, né, nesse exemplozinho simples? Eu estou pegando o valor que o usuário digitou, certo? E estou somando ele com 10 e atribuindo a variável num. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso. Deixa eu colocar como comentário. A mesma coisa que eu fazer isso aqui. Num recebe num mais 10, certo? É apenas uma forma resumida de você escrever o código. Então, se a gente fizer isso aqui e imprimir novamente o valor de num, então vou botar aqui 8. O valor que ele vai imprimir para mim vai ser 18, certo? Por quê? Porque a gente está pegando o valor que o usuário digitou, que foi 8, e atribuindo a ele, somando ele, né, com o valor 10 e imprimindo o valor, beleza? Espero que tenham entendido aí esses conceitozinhos básicos da linguagem. Na próxima aula a gente continua para que a aula não fique muito extensa, certo? Pratiquem, eu vou tentar fazer aquilo que eu tinha falado para vocês, gravar várias aulas e deixar já disponível no YouTube, para que vocês, quem quiser assistir, né, pode assistir de uma vez aí logo, fazer logo um monte de exemplo, um monte de coisa. Depois eu vou colocar uma lista de exercícios na próxima aula, porque nessa aula a gente ainda está com conceitos bem simples,
Mas pratiquem isso aqui, abram o Google Colab e deem uma praticada nesses exemplos simples que a gente fez aqui, para que vocês possam compreender melhor como que funciona a linguagem. Sempre lembrando que programação ninguém aprende só assistindo aula, né? Tem que praticar, tem que sentar a bunda na cadeira e apanhar um bocado para poder fazer as coisas. Se tiverem qualquer dúvida, mandem para mim que eu ajudo vocês, beleza? Um abraço, pessoal, bons estudos.